Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então tá, né? Prazer dar início a mais um episódio do Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast, um projeto idealizado pela Carolina Baumann e pelo Paulo Weine, que surgiu do desejo de reunir pessoas e formar um coletivo de podcasts voltado a compartilhar histórias. Vocês podem acompanhar o Adjuntos tanto no YouTube quanto no Spotify, e além do nosso Telas Latinas, vocês encontram por lá o Psil, comandado pela Carol e pelo Paulo, o Mesa de Afrodite, apresentado por Simone Otto, e o Roda Marge com o Paulo César Teixeira. Tem muito conteúdo interessante esperando por vocês. E agora seguimos para o nosso 28º episódio do Telas Latinas. E é uma grande alegria receber hoje o realizador audiovisual Fred Paz. Bem-vindo ao Telas Latinas, Fred. Obrigado, muito obrigado pelo convite aí, fico muito contente. Vamos que vamos, é uma alegria te receber para esse bate-papo. Eu vou começar então fazendo uma pequena apresentação do nosso convidado. O Fred Paz é realizador audiovisual e sócio proprietário da produtora Saula Filmes, fundada em 2017. Ele é formado em publicidade e propaganda e atua na área de produções audiovisuais desde 2012. Atualmente ele trabalha como produtor, diretor e roteirista para diferentes segmentos do audiovisual, como longas, séries, webséries, curtas e documentários. Entre os seus trabalhos se destacam os curtas Essas Coisas do Coração, de 2020, De Volta ao Jogo, de 2023, e a série do Bairro, que tem estreia prevista para 2027. Fred, vou começar com uma pergunta bem genérica, bem aberta, assim, que eu faço para os convidados. Como é que o cinema entrou na tua vida? Como é que o cinema entrou na minha vida? Pois então, desde muito criança eu já assisti muito filme, né? Tipo assim, a minha carreira cinematográfica começa na sessão da tarde no cinema em casa, né? Eu via muito filme na TV aberta, toda a minha criação é muito em cima da TV aberta. Então eu assistia os filmes, gostava muito de ver, queria rever alguns, ia nas locadoras alugar, e daí eu começava a assistir, enfim, pelas fitas no final, e no final dos créditos eu começava a ler um monte de letrinha, um monte de nome. É muita gente, né? Tipo, deve ter um lugarzinho pra mim ali, eu posso fazer alguma coisa, eu posso me encaixar ali e aprender a fazer alguma coisa, né, no meio do audiovisual, né? E foi assim, foi uma paixão de ver muito filme, de ver, gostar muito de cinema, e daí eu comecei a me ir enveredando pro lado da comunicação, né? Fazer cinema é muito caro, muito difícil em Porto Alegre, aí eu fui entrando na faculdade de publicidade, mas sempre pensando em trabalhar numa produtora, em trabalhar fazendo vídeo, trabalhar em set, né? E daí ali por 2012, mais ou menos, 11, eu comecei a trabalhar com isso, fiz algumas publicidades, aí eu comecei a entrar pro conteúdo, aí fiz os longas, eu dirigi meus primeiros curtas, né? Então foi mais ou menos assim, foi a vontade de ver cinema, de fazer cinema, veio muito da vontade de começar a ver filmes, né? Certo. Mas tu chegou a pegar também, assim, tu chegou a ir às salas de cinema, as antigas salas de cinema, de calçado, tu chegou a pegar em Porto Alegre? Qual que tu lembra, assim, que tu ia mais em Porto Alegre? A primeira vez que eu fui num cinema eu tinha, acho que 4, 5 anos. Eu fui ver Todos os Cães Merecem um Céu. Olha, eu fui em 89, tá ligado? Lua de Cristal é 90. Cine Hits foi que eu vi, acho que os dois eu vi ali na Protásio, na altura da São Sebastião. 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade. Né? Que legal, Fred, que legal. E tu tem algum filme, assim, que tu viu e que te marcou no cinema, assim, um grandão latino-americano, brasileiro, enfim, um filme que tenha te marcado a tua história, assim, na tela grande? Na tela grande. Ou na televisão também, enfim, ou na videolocadora, aquele que tu foi lá e buscou e disse, pô, eu quero ver esse filme e tenha te marcado. Eu acho que eu vou dizer 2, tá? Eu acho que assim, tipo, eu acho que quando criança, em 93, Jurassic Park. Certo. E foi um filme que eu vi, eu falei, cara, isso é... Eu, muito criança, né? Eu tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos. Não é só um filme, é um grande evento, né? Sim. E aqui a gente se juntou, eu, primo, tia, pra ver. E depois, em 2012, já eu querendo muito se inserir no meio do audiovisual,
e vou ver o máximo de coisas no cinema, vou ver o máximo de filmes brasileiros. Foi Gonzaga de Pai para Filho. Ah, sim. É um filme que me tocou muito, assim. Eu achei que, cara, dá pra fazer muita coisa legal no Brasil. Aham. E a relação pai e filho é uma coisa que permeia muito no meu trabalho, assim, sabe? Eu vi, assim, que legal, que filme massa, assim, sabe? Que, tipo, uma história brasileira, contada por brasileiros, né? Me tocou bastante, assim. Que legal, Fred. E o que te motivou a fundar a Sala Filmes em 2017? Assim, quais foram os principais desafios de consolidar uma produtora no mercado audiovisual? Isso não é fácil, né? A gente sabe, Fred, que, né? Sim. A Sala nasce meio sem querer, na verdade. Muito sem querer, assim. É uma história até interessante. Eu comecei a trabalhar com cinema ali por 2011, mais ou menos. Cinema, eu digo conteúdo audiovisual, né? Como no geral, assim, em 2011. E daí eu trabalhava numa produtora, que são meus parceiros até hoje, né? Que é a Bactéria Filmes. Trabalhava como assistente de produção lá e trabalhava nos filmes autorais da casa e nas publicidades que eles faziam. Isso em 2012 eu entrei, mais ou menos. E até mais ou menos uns 14. 14, mais ou menos. Daí eu saí de lá, na produtora, e segui como freela, assim, né? Abri o meu MEI e fazer câmera, produzir umas coisas, fazer assistente de direção, fiz um monte de coisinhas, assim, para trabalhar, para estar no meio. E daí aluguei uma sala com um amigo meu, que é o André, que foi o mesmo cara que me indicou para Bactéria, né? É colega meu da faculdade. O André era montador lá na BAC, assistente de montagem, e ele me convidou para entrar lá, me indicou, enfim, me chamaram para ser assistente de produção. E daí já alugou uma sala juntos para trabalhar juntos, para, né? Enfim, nós dois estávamos de freela. Tu monta, eu produzo, eu escrevo, dirijo, tu monta e também escreve, né? Faz uns motion, trabalha com finalização, com cor. Vamos fazer uma coisa meio nós dois juntos. Daí eu lembro de dizer assim, só não vamos dizer que a gente tem uma produtora. Falar pra ele. Porque se a gente dizer que a gente tem uma produtora, eu acho que não vão chamar a gente para trabalhar. Eu digo como era ingênuo, sabe? Sim, assim, né? Sim. Me inserindo no mercado ainda, né? Vamos dizer que a gente tem só uma sala que a gente aluga. E a gente tem essa comunicação de dizer, tô indo pra sala, tô saindo da sala, tô indo pra sala. Cheguei na sala, a gente não dizia produtora. E daí, quando eu tive que abrir o CNPJ mesmo para começar a dar nota, né? Sim. Aí eu, cara, que nome vai ser? Sala. Vai ser a sala. Aí foi a nossa sala, E também foi meio sem querer nesse sentido de ter esse nome sala. E eu trabalhava, fazia trabalhos assim para algumas produtoras de Porto Alegre. E me chamavam para, Fred, para ser o segundo câmera. Daí tu conhece alguém para fazer som, né? Conheço. Daí a gente ficava alguém de som e vinha. Fred, tu conhece alguém para, sei lá, dar uma mão aqui para fazer tal função? E eu indicava as 3, quando vi tinha 4, 5 pessoas ali que eu tinha chamado, que eu tinha produzido, corrido atrás, elenco, modelo de mão. Eu chamei muito modelo de mão, né, para fazer trabalhos assim, de publicidade para YouTube, né? E quando vi tinha 4, 5, quando vi, mas qual é o nome do produtor aí? Daí, não tinha. Era eu que tava chamando as pessoas. Daí eu me dei que a sala era sem querer, assim. Tá? Não, e tem tudo a ver, porque também tem a questão da sala de montagem, né? Uma coisa que acaba pegando forte. Eu achava que era por sala de montagem. Agora eu também tirou uma curiosidade. A gente até brinca, assim, que a gente dizer, daí depois de muito tempo eu saí dessa sala e a produtora virou meu quarto, né? A sala filmes é no quarto filme. Sim. Brincava, né? Fred é um cara assim, desde que eu te conheci, nosso primeiro trabalho juntos, assim, foi em 2019, quando quem nos apresentou foi o Leonardo Peixoto, para a gente fazer o curta-metragem documentário Alexandra, né? Que é um filme que eu gosto muito, que trata da trajetória da jornalista Alexandra Zanella, a trajetória dela no feminismo, enfim. E desde aquele curta, tu sempre me mostrou assim que tu é um cara multitarefa, tu é um cara que consegue fazer muita coisa, né? Sim. Exatamente, eu acho por tudo isso que tu tá me contando agora. Mas como é que tu acha, assim, a tua formação em publicidade, ela influencia no teu olhar como diretor, como roteirista, como produtor? Ou tu acha que são coisas separadas, tu acabou fazendo teu caminho mesmo, foi na prática? Eu acho que um pouquinho sempre influencia, né? Certo. Assim, sei lá, vamos para mais tarde do Fred, mais antes do Fred, né? O meu pai tem até hoje um mini mercado, né? Eu trabalhei muito tempo nesse mini mercado. É uma coisa que até eu tinha muito orgulho e depois eu fui mudando com o tempo, né? E eu acho que ele trabalhando no mercado, ter lidado com pessoas, ter atendido no balcão, hoje me influencia, me ajuda muito na vida, assim, saber lidar com as pessoas. Então, acho que, é uma faculdade, por mais que seja uma coisa mais publicidade, uma coisa mais vamos vender, produto e serviço, eu acho que ainda ajuda muito. Eu acho que o nosso calcanhar de Aquiles no cinema é esse, né? A gente faz filme e não sabe vender nossos filmes. Às vezes, sim. Né? Distribuir, vender. E jogar para o mundo mesmo. Fazer uma estratégia de marketing para as pessoas se interessarem, montar um bom trailer com uma cena que impacta. A
A gente não sabe fazer isso, sabe? Ou sabe fazer, eu acho que tá engatinhando muito ainda. Aham. Então, acho que sim, acho que a publicidade, tipo, me ajudou muito, me ajuda ainda, né? Eu fui para um lado muito mais conteúdo, muito mais contar as minhas histórias e contar as histórias dos meus amigos, né? Uhum. Mas sim, com certeza ajuda, assim. Sabe que você falou um negócio legal agora, essa coisa de contar a história dos meus amigos. Esses dias me perguntaram, agora não me lembro qual foi a situação. Não, tá, foi numa entrevista durante o Festival Santa Maria de Cinema lá na minha terra natal, e aí foi no final de outubro, e o entrevistador me perguntou assim, o que que é cinema pra ti, né? Não, como é que se faz cinema? E eu falei pra ele assim, cara, cinema é turma. Em primeiro lugar, tu tem que encontrar uma turma, né? E hoje a gente faz parte da turma um do outro, assim, que de certa forma a gente tá, um trabalho ou outro, a gente tá sempre se encontrando, né? Sim. E eu acho que passa muito por isso, né? Sim, total, assim, eu acho que, tipo, tu pode fazer cinema sozinho, só que é muito solitário, Sim. né? É uma arte sozinha, né? Enfim, e quando tu consegue escrever o que tu quer fazer e chamar pessoas para virem contribuir, é muito gratificante. Assim. Nossa, é impressionante, assim, de tu ver o corre-corre, né? Tipo, minha maior experiência agora foi há pouco tempo, né? No mês passado eu gravei uma série, né? Pois é, eu vou te perguntar sobre isso. E gravei uma série de série junto com o Luiz Santana, que é um grande parceiro, né? E a gente tava lá e as pessoas correndo, funciona a cena lá, e daí a gente olhou para um pro outro assim, deu muito louco isso, né, cara? Às vezes a gente escreve uma coisa na madrugada, sem nenhuma pretensão, e tem, tipo, 20 pessoas correndo em função disso, e, tipo, cara, eu nem achava tão legal assim, sabe? É verdade, é verdade. É muito essa sensação é muito louca. Eles comprarem muita ideia, assim. Tu trabalha em diferentes formatos, né? Longa, série, curta, ficção e documentário. Qual que tu acha que te oferece maior liberdade criativa? Assim, por quê? Ficção, total. Total. Pois é, eu vejo que tu é um apaixonado por ficção, né? Assim, total. Pessoal, eu nasci nos 80 e cresci nos 90, né? Eu cresci com a TV, é difícil tu fugir da ficção, né? Vi todos esses grandes filmes dos anos 70, 80, 90, eu assisti tudo na TV. Sou apaixonado por aventura, por ação, por ficção científica, né? Sim. Então, gosto de doc, gosto dos filmes de arte, né? Acho ruim o nome filme de arte, mas enfim. Mas a ficção ali é uma pegada mais fantasia, tem um carinho maior, assim. E eu acho que na ficção eu consigo, tipo, os meus 3 trabalhos são ficção, né? Trabalhos que eu assino como diretor, né? Sim. São 2 curtas e essa série agora que a gente... Pois é, fala rapidamente, assim, quer dizer, primeiro vamos falar um pouquinho dos curtas, né? Para depois a gente entrar na série, porque eu queria dividir contigo a do bairro, assim, porque o pessoal tá previsto para lançamento ano que vem. 27. Para 27, então... Eu tenho que entregar... Para ver o trabalho que é uma série, né? Qual foi a experiência nos curtas, primeiro, porque eu vejo tu como diretor de produção, a gente trabalhou em vários curtas juntos, assim, eu me lembro agora de cabeça o Alexandra, o Glênio, que tu é um cara, assim, resolutivo, né, Fred? Tu falou uma coisa antes ali que realmente, assim, tu consegues, se a gente tem como diretor algum problema, te liga e diz, será que tu me ajuda a tal coisa? Tu consegue encontrar pessoas para fazer. A gente trabalhou juntos, eu acho que numa série que nos impactou muito, que foi o Confessionário, Relatos de Casa, né? Muitos episódios juntos, fazendo de uma forma, assim, coletiva, junto com a Débora Finocchiaro. A gente fez o longa-metragem da Débora Finocchiaro, né? Que, aliás, a Sala também assina junto. Eu acho isso muito legal, essa coprodução nossa. Como é que foi teus trabalhos, assim, assumir a direção do curta-metragem, assumir o compromisso, e agora é comigo, eu vou ter que dirigir esse negócio aqui. É uma sensação, era algo que eu havia tomando já fazia um tempo, assim, né? Então, desde 2000, quando eu entrei no mercado, em 2012, 13, era algo que eu queria muito, só que, tipo, eu preciso ganhar uma cancha e eu preciso, tipo, me experimentar em vários setores para depois contestar com situações na qual me contestavam, né? Então, eu preciso fazer um pouquinho de foto, fazer um pouquinho de som, um pouquinho de arte, né? Sabe? Então, eu acho que foi mais ou menos isso, eu fui me experimentando. Em 2019, eu fiz 5 curtas como diretor de produção, né? Foi o ano que eu mais fiz filmes, assim. E eu escrevi os 5 engamados, nenhum dos 5 entrou. Mas acontece, né? Isso é outra. E daí, cara, eu acho que agora eu sei muito bem que história eu quero contar, mais ou menos, aí eu escrevi as coisas do coração, né? Ele nasce ali fim de 2018, ele nasce. Tomei pé na bunda, né? Tem pessoas que fazem terapia e tem pessoas que fazem um curta, né? Eu fiz um curta, né? Aí, às vezes a gente é o pé, a gente é a bunda, eu fui a bunda nesse momento. Aí fiz esse curta, mas muito que fui sair para conversar com um amigo contou uma história parecida, e cara, a gente tem muita coisa em comum, acho que muita gente tem algo em comum, vamos fazer uma história parecida assim, né? Conhecer alguém, esse alguém ir pro mundo, né? Não podendo criar raízes, enfim.
E daí contei a história desse amigo. E é muito legal que no início eu lembro que eu escrevi o roteiro, mandei pra ele, ele leu, deu uma chorada, assim. E ele pegou e... mas assim, ó, vamos esconder os nomes das pessoas, não vamos dizer que é eu, pá. Aí quando eu terminei de fazer o filme, ele, esse filme sou eu aí, ó, esse cara aí sou eu, foi ele, se inspirou em mim. Ele ficou super orgulhoso, né? Interessante, legal. E depois, daí 2023, a gente ganhou um edital, né? Eu acho legal também fazer um parênteses disso, né? Por favor. Em 2020, pandemia, Léo Peixoto, grande amigo nosso, parceiraço, me liga e fala, Fred, tem um edital aqui em Novo Hamburgo, que foi uma grande girada pra sala, assim. Precisava de alguém para ajudar a escrever o edital, enfim, alguém que tivesse uma caixa mais executiva, enfim, daí eu chamei a Dani Israel, que é da Bactéria, e a gente montou esse trio, assim, que é a Dani, eu e o Léo, as três produtoras, né, a Convergência Produtora, que é do Léo, a Bactéria Filmes, que é da Dani e do Pedro, né, e a Sala, que é minha. E a gente escreveu um edital e a gente foi contemplado em 3 projetos, assim, a gente ganhou um piloto de série no mesmo edital, piloto de série, um longa e um curta. E ali nasceu De Volta ao Jogo, que é o meu segundo curta. Então a gente eu tinha escrito, aí o Léo entrou junto pra dirigir, deu os pitacos do roteiro, a gente mudou algumas coisinhas. Então acho que foi muito dessa parceria com o Léo e com a Dani, né, com a Convergência e com a BAC, que nasce o Fred diretor e Bundinha. Isso. Né? Não, eu acho muito legal essa coisa que vocês fizeram desse pool de unir 3 produtoras, a Bactéria, a Convergência, a Sala, porque vocês vêm fazendo muita coisa. É isso. E acaba sendo uma realidade para o mercado gaúcho. As pessoas estão também enxergando vocês como essa... Que eu acho também, cinema é turma e também cinema é encontro de produtoras que também se coproduzem, né? Sim, total. Isso é muito forte. A série do Bairro, né, prevista para 2027, ela promete ampliar o teu repertório, né? O que o público pode esperar dessa nova produção e qual foi a inspiração para vocês criarem, tu e o teu colega de direção, o Luiz, que vocês assinam o roteiro juntos também, isso, né? Não, o Luiz é o chefe de roteiro, né? Ele assina os roteiros e a gente criou juntos. Sim, o argumento é dos dois. Isso. Tá. A criação é nossa, minha. Conta um pouco dessa trajetória aí, Fred. Cara, do Bairro é mais ou menos assim, 2020, outro fruto da pandemia, né? O mercado fechou tudo, né? Toda a cidade, lockdown total. Tava já uns bons meses sem trabalho. Fechou tudo ali por março, mais ou menos, né? E ali por maio, mais ou menos, a minha tia recebeu uma proposta do meu pai de assumir o mercadinho da família. Meu pai tem ainda, né? Sim. Passou pra minha tia. De uma maneira muito tipo família, assim. Assume aí, né? Uma maneira muito informal, assim. Aí eu falei, tia, eu sem trabalho, né, no audiovisual, se tu quiser que eu te dê uma mão no mercadinho, eu te ajudo. Então, ali fico desde o fim da tarde, enfim. Aí só que eu tenho uma condição. Eu quero fazer o que eu sempre quis fazer quando adolescente no mercado, não trabalhava e o pai não deixava. E ela, não, pode fazer as mudanças que tu quiser, enfim. Daí eu comecei a trabalhar no mercado, para dar essa mão para ela, no balcão, prateleira, mercadinho de bairro, né? Tô ajudando ela ali e eu comecei a ver, eu, com a minha bagagem do audiovisual de alguns anos já, comecei a ver, cara, dá muito uma série aqui dentro, sabe? Porque, essas pessoas que vêm aqui são personagens. Esse lugar aqui é uma locação, sabe? Esse entra e sai, assim. Aí eu e o Luiz, a gente já vinha se namorando já fazia tempo, né? Eu conheci o Luiz numa mostra de curtas que era a Mouk. Hoje já não existe mais, mas é até uma pena se a Ju tiver ouvido isso. A Ju Balego, que volta para o Mouk, né? A mostra universitária de curtas, né? Teve 5 edições. E conheci em 2019 o Luiz lá. A gente deu um match ali, eu e ele, né, para um trabalho, mas tava não rolando esse trabalho depois. E daí eu liguei para ele, cara, eu só tenho uma ideia aqui de fazer uma série no mercadinho, assim, assado, contei um pouquinho do que eu tava passando ali. E o Luiz, comprou muita ideia e em uma semana a gente tinha o piloto escrito, assim. A gente já tinha né, uma estrutura. Uma estrutura e o piloto escrito. Foi tudo muito rápido, assim. E daí, em 2023, a gente ganha um edital para desenvolver os roteiros, né? A gente fez uma temporada de 8 episódios, onde eu participo da sala, mas eu não escrevo nada, assim, participo como um consultor. Participa da sala de roteiro, só para o pessoal saber. Vocês eram quantas pessoas na sala de roteiro? Leonardo Peixoto, Felipe Caetano, Ana Moura e o Luiz, né? Luiz Santana, né? Os 4 escreveram, né? Então a gente escreveu esses 8 roteiros, eu acompanhei todas as reuniões ali. De quanto tempo cada um? 26 minutos. 26 minutos. Esse é um roteiro de 35 páginas. Sim. E vocês rodaram em quantas diárias, Fred? 35 diárias. Que foi agora, né? Tu terminou de rodar um pouquinho antes da gente. A gente está gravando agora no dia 13
de novembro e tu terminou de gravar há 2 semanas, 2 né? semanas atrás. Tu rodou todo mês de final de setembro e outubro inteiro, né? Isso, deu 35 dias. 7 semanas, né? Fred, como é que foi a experiência, assim, de rodar tua primeira série como diretor, assim, uma equipe imensa, muita gente, elenco, equipe, como é que foi isso pra ti? Queria fazer isso amanhã, de novo. Né? É uma loucura, né, cara? É uma sensação muito boa, assim. Lógico, com as pessoas certas, né? Sim, claro. Com as pessoas certas tudo fica muito mais fácil, né? Foi uma experiência muito boa, é muito bom contar nossas histórias e contar as histórias com quem a gente gosta e os amigos parceiros, né? Então acho que a minha experiência como produtor também ajudou muito. Claro, eu não tenho dúvida disso. De não ter chilique em set, de não ter saber por que brigar, né? Então acho que tudo isso ajuda muito, assim. E eu dividi a direção com o Luiz, né? A gente fez essa divisão, assim, de dirigir tudo juntos. A gente até pensou no início, tipo, tu dirige os pares, dirige os ímpares, né? Sim. A gente, não, vamos fazer tudo junto, que eu acho que vai ser mais interessante, assim. E foi muito legal, assim, muito. Não, tu sempre foi um cara muito mediador, né, Fred? Eu acho que isso te ajuda muito também na direção, mas eu não tenho dúvida que a tua formação como diretor de produção, isso dá uma base para segurar um set. Sim. Porque não é fácil, assim, a gente sabe que direção para segurar o set não é uma coisa, é muita gente, né, e uma série exige ainda mais, eu sempre digo, série, longa, curta, assim, o autoral é uma coisa que exige muito da gente, Sim. porque a gente sabe que o que vai pra tela depois tá impregnado, é nosso. Sim. Depois que tu filmou, tá ali, né? Tá ali, né? Se ficar lindo, sou eu, se ficar ruim... também é tu, tu vai dividir, enfim, é isso. Fred, te parabenizar por essa trajetória, te parabenizar te agradecer pela parceria dos nossos trabalhos, aí eu acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos. Nesse momento que a gente está gravando, inclusive, a gente está gravando também um institucional juntos, o Fred fazendo direção de foto, eu fazendo direção, e também tem sido uma convivência muito legal esse trabalho. Fred, obrigado por ter participado do Adjuntos, do Telas Latinas. E eu agradeço o convite, muito obrigado mesmo. Então tá, pessoal, vamos até o próximo, 28º, imagina, Carol e Paulo, chegamos a 28 programas, vamos para o 29º, é isso aí, até o próximo, valeu! Adjuntos, a gente pode mais.